Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre política e sobre a polêmica envolvendo o ex-presidente Michel Temer. Sobre este assunto, a gente conversa com o ex-deputado federal e que era líder do governo na Câmara, Beto Mansur. Boa noite, deputado. Boa noite, um grande abraço a vocês. Bom, a gente está vivendo um momento tenso, Brasília está quentíssima. Tem saudade do tempo que estava lá? A gente sempre tem saudade, lógico, porque essa coisa da política está no sangue. Mas eu acho que a renovação ela é importante. Eu, há 30 anos atrás, quando me elegi pela primeira vez como deputado, eu acabei tomando o lugar de alguém um pouco mais velho. E alguém mais novo tomou o meu lugar. Isso faz parte da vida. Mas, logicamente, que a gente continua, de alguma forma, fazendo política sem mandato. Eu mantive aí, durante esse período todo, uma relação muito forte dentro do Congresso, em todos os setores, e a gente está procurando ajudar nesse momento que eu diria para você que é um momento difícil que a gente está vivendo, com a própria eleição do Bolsonaro e com essa dificuldade inicial do próprio governo, mas eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, ajudar para aprovar, principalmente, a reforma da Previdência, que é extremamente necessária para ajustar as contas do país. Como é que o senhor avalia esse começo de governo de Bolsonaro? Eu avalio como muito inconstante, diria para você. Eu acho até que eu conheço o Bolsonaro há muitos anos, tivemos sempre uma boa relação, mas ele sempre teve posições do centro para a direita e muitas vezes muito à direita, coisa que acabou refletindo nas redes sociais. A gente teve uma campanha em que você tinha opção do eleitorado e não querer aqueles que já estavam permanecendo na vida pública há muito tempo. E acabou, lógico, os fatos acabaram colaborando com a vitória do Bolsonaro, com essa coisa daquele incidente dele em Juiz de Fora, que graças a Deus sobreviveu, com aquela facada. O senhor acha que isso ajudou bastante na campanha? Ajudou muito. Eu fiz uma análise, até porque eu gosto de números, né? Fiz uma análise sobre estes fatos e aquilo foi, diria para você, fundamental para a eleição dele. E aí, logicamente, houve primeiro turno, segundo turno. Eu mesmo votei no Bolsonaro, porque sou antipetista, não voto no PT, então acabei votando como muita gente fez isso. O meu candidato era o Henrique Meirelles, mas votei no Bolsonaro e, lógico, que eu quero que as coisas deem certo. Ele montou, na minha visão, um bom governo, com algumas exceções aí que a gente está vendo com problemas. Quem seriam essas exceções? Ministério da Educação com problema, Ministério da Ação Social também com um pouco de problema, mas isso são coisas, diria para você, que se resolvem. O fundamental é você ter gente competente na área econômica. Eu acho que o Paulo Guedes tem conhecimento, montou uma boa equipe. Na parte de infraestrutura, eu também acho que se montou uma boa equipe. Tem muita gente que reclama os militares. Não vejo absolutamente nenhum problema com relação a isso, porque militar é brasileiro. E para chegar a generalato, estudou muito. Então, todos nós, diria para você que somos iguais. O que a gente precisa é colocar gente que não vá para estes cargos para desviar recurso público e gente que seja competente naquilo que faz. Eu acho que nessa área de infraestrutura, etc., ele montou uma ótima equipe. O grande problema é a política, é a relação política com o Congresso, é a briga desnecessária com o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara. Que está ficando feio já, né? Porque a sociedade ela quer que se resolva as coisas, né? A sociedade está com um problema gravíssimo de desemprego no Brasil. Então, cada fala do Bolsonaro ou mesmo do Rodrigo, ou seja, das lideranças que estão aí dirigindo o país,
através do Twitter, da rede social, que está sendo muito usada, você tem muitas vezes uma queda considerável da Bolsa, você tem um aumento do valor do dólar. O senhor acha que nessa queda de braço entre os dois, o povo está sendo esquecido? Está sendo esquecido, com certeza. A gente sabe que os problemas nossos, eles estão no dia a dia da nossa vida. Falta de segurança, é um problema gravíssimo no setor de educação, que as nossas crianças não aprendem, muitas vezes saem da escola sem saber escrever. Né? Não, analfabetas intelectuais. Você tem problemas, essa questão da reforma da Previdência, que na minha visão é fundamental. E como eu trabalhei muito nisso no governo do Michel Temer, eu falei, bom, agora vem o Bolsonaro, vai ter maioria e a gente vai aprovar isso rápido, né? Que nada. Infelizmente, essas coisas estão andando de lado e a gente precisa aprovar a reforma. Eu vejo aí alguns parlamentares mais novos, né, dizendo, eu vou votar contra. Esses parlamentares mais novos precisam fazer conta, porque a Previdência Social ela é muito injusta no Brasil, prejudica os mais pobres e ela está dando um déficit muito grande no orçamento. O senhor acha que existe chance dela não sair? Claro que existe, porque você precisa de 342 votos, 308 votos, melhor dizendo, no mínimo, em 2 votações na Câmara, você precisa de 49 votos em 2 votações no Senado. Você tem muita discussão da Previdência, principalmente Previdência Rural, a questão que envolve o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que o governo apresentou uma proposta ruim, pode ter apresentado uma proposta como um bode na sala para que o Congresso mudasse. Mas, fundamentalmente, a gente tem que aprovar a Previdência 65 anos para homem, 62 anos para mulher. O limite para todo mundo é 5.600 e poucos reais, que é o valor de hoje. E acabar com essa história de que no serviço público você se aposenta com salário integral, ganhando muitas vezes valores absurdos. Então, eu diria para você, direito adquirido no Brasil, o que está hoje e está para trás vai ser mantido, mas daqui para frente a gente tem a opção de mudar, até pensando nas novas gerações. Você tem 2 filhas, eu tenho 2 netos, tenho filhos. Então, são coisas precisam sobreviver, né? Isso, são coisas que nós temos que ter em mente que a gente precisa preparar o país exatamente para o futuro, porque o presente eu já estou achando difícil para mim, que tenho 67, mas consigo sobreviver. O que eu te falo é das pessoas mais pobres, mais carentes. Só para a gente encerrar essa questão da reforma da Previdência, deputado, se ela for aprovada, dificilmente ela vai ser aprovada o que Paulo Guedes quer na íntegra, né? Sim, o que o Paulo Guedes quer na íntegra é economia de R$1 trilhão em 10 anos. A proposta do Temer, quando apresentou, eram 800 bilhões de reais em 10 anos. E aí nós discutimos muito e o que está pautado para ser votado na proposta anterior, 600 bilhões de reais em 10 anos. O que nós precisamos é achar um bom termo nesta negociação, coisa que infelizmente não está acontecendo nos dias de hoje, pelo que a gente está vendo, para a gente chegar, não dá 1 trilhão, dá bilhões, vamos nos acertar e fazer algo para que seja consistente para as próximas gerações. Sustentável, né? Sim. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o ex-deputado federal e que era líder do governo na Câmara, Beto Mansur.
Deputado, a gente está falando sobre a reforma da Previdência e existe alguma perspectiva de voltar a desenterrar a proposta do Temer da reforma da Previdência? Na verdade, essa proposta ela não está enterrada, ela está na pauta. O que acontece, e há uma discussão grande entre os líderes da própria base do governo, de ao invés de você votar a proposta que foi apresentada pelo Bolsonaro, que ainda vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e vai levar 6 meses para ser votado, por que não votar a proposta que já está na pauta, que já passou por todas essas comissões e pode ser votada agora? É uma questão que precisa ser discutida dentro do Congresso junto às lideranças, porque a diferença entre a proposta que foi apresentada lá no início pelo governo Michel Temer, que foi estudada pelo Meirelles com muita profundidade, e toda aquela equipe econômica, que era uma equipe econômica de primeiríssima linha, ela pode ser votada e vai trazer os objetivos que a própria proposta do Bolsonaro pode ter hoje, que com certeza será modificada nas comissões, isso eu não tenho dúvida. Então eu acho que é possível a gente aprovar. Já que a gente está falando do ex-presidente Michel Temer, impossível a gente não mencionar o fato da semana passada, que foi a questão da prisão. Essa prisão surpreendeu o senhor? Surpreendeu muito, não só a mim, mas o setor jurídico, diria para você, de quase que todo o Brasil, inclusive de figuras da área jurídica, juristas, mesmo pessoas do próprio judiciário, segunda instância, da primeira instância até do Supremo, surpreendeu muito pela maneira como foi feita. O Michel Temer hoje, ele é um cidadão como qualquer um. Perdeu o foro privilegiado. Isso, perdeu o foro privilegiado, não há absolutamente nenhuma diferença. Mas eu acho o seguinte, você prender um ex-presidente da República da maneira como ele foi preso e foi dado voz de prisão a ele a 200 metros da sua própria casa, essa imagem do Brasil para o resto do mundo é muito ruim. Entendeu? Eu acho Até porque a gente está falando do segundo ex-presidente preso, né? Isso, em menos de um ano. A diferença entre... Muita gente faz uma comparação do Lula com o Michel Temer. O Lula, ele teve um processo, ele foi julgado, teve uma ação judicial contra o Lula, ele foi condenado na primeira instância e ele foi condenado na segunda instância. Após isso, ele recebeu voz de prisão e foi preso. E todos nós vimos como ele foi preso. Foi uma coisa muito negociada. O caso do Michel, você só tem inquéritos policiais. Você não tem uma ação concreta, você não tem a defesa dele. Então, eu achei que foi um excesso, na minha opinião, essa prisão dele. Tanto que, rapidamente, ela foi revogada pela segunda instância do tribunal. Eu diria a você que me preocupa muito, porque isso pode acontecer com qualquer cidadão brasileiro, entendeu? Eu sinto que nós temos uma legislação, nós temos um código penal, nós temos um código civil, nós temos leis que precisam ser respeitadas. Na minha visão, houve excesso e o Tribunal Federal do Rio de Janeiro, na segunda instância, recolocou no caminho correto. Ele agora, logicamente, vai continuar se defendendo. O senhor é muito próximo a ele, né? Foi representante do governo na Câmara. O senhor acredita na inocência de Michel Temer? Eu tenho boa relação com o Michel. Mantive uma relação mais próxima porque eu era vice-líder do governo e trabalhei muito para defender a manutenção e a permanência dele numa oportunidade que as esquerdas no Brasil queriam fazer eleições diretas naquele momento, que queriam derrubá-lo depois do impeachment da Dilma. Eu fui contra
E eu trabalhei muito pela aprovação de uma série de projetos. Agora, a minha relação com o Michel, eu tenho boa amizade com ele, etc., mas as questões que envolvem a ele nestes processos são questões que ele vai ter que se defender. Eu não tenho conhecimento sobre o que está no processo, então eu não posso dizer para você se ele é inocente ou se ele é culpado. Logicamente que ele vai se defender porque ele tem direito a isso, como todas as outras pessoas que estão se defendendo têm direito a se defender e, logicamente, é o judiciário que vai julgar. O senhor acredita que essa prisão teve algum tipo de viés político, como chegou a ser sugerido? Nós estamos com um problema hoje, muito, diria para você, de uma disputa interna dentro do Supremo, dentro da segunda instância do STJ, na primeira instância, no Ministério Público e uma parte do Ministério Público com relação à Lava Jato. Eu acompanhei isso muito atentamente, principalmente naquela questão, não sei se você lembra, quando se quis aprovar aquelas 10 medidas contra a corrupção e etc. Aquilo, na minha visão, ela não foi aprovada porque aquilo era um absurdo, que uma parte do Ministério Público, como esse procurador Dallagnol, queria. Ele e um grupo do Ministério Público queriam, com a prerrogativa de que, olha, com a ideia de que nós vamos resolver o problema da corrupção no Brasil, queriam acabar com habeas corpus, queriam acabar com uma série de coisas que estão na legislação brasileira e no mundo inteiro, que é o direito das pessoas de se defenderem. Então, eu digo a você que hoje ainda continua com isso. Você tem uma parte do Supremo que está reagindo a isso, você tem uma parte do STJ que também reage a isso, uma parte do Ministério Público nessa briga interna. A gente pode falar em crise do judiciário? Eu diria para você que não crise, mas você tem um tumulto interno no setor do Judiciário e do Ministério Público que acaba culminando com uma prisão dessa que, na minha visão, totalmente desnecessária. Quer prender alguém? Faz o trâmite legal da defesa, da acusação, passa pelo inquérito, abre uma ação penal se tiver que abrir, dá a possibilidade da defesa. Hoje está se prendendo por uma decisão do próprio Supremo, com decisões de segunda instância. Se permanecer isso, prende-se a pessoa se for condenada. Você tem um trâmite para isso. Não pode prender alguém por um fato que acabou ocorrendo há 5, 6 anos atrás, porque esse alguém pode eventualmente mexer com determinadas provas que estão na cabeça de setores do Ministério Público e na cabeça de juízes. Só para te dar uma informação, pegaram até o iPad do garoto do filho do Michel Temer dentro de casa. Hoje eu li no noticiário que a esposa do presidente está pedindo o celular dela de volta, o iPad do filho, que tem 10 anos de idade, 9 anos de idade, porque eles não estão envolvidos neste inquérito. Então, são coisas que estão acontecendo que a gente precisa reagir contra. A gente é legalista, eu, graças a Deus... Dá para falar de abuso de poder? Não diria de abuso de poder, mas eu diria para você de excessos. Eu acho que a gente tem que evitar excessos de qualquer setor. A gente tem que combater a corrupção. Eu estou na vida pública, estive na vida pública há 30 anos com mandato. Graças a Deus, nunca me envolvi com coisa errada. Então, eu estou muito a cavalheiro para falar que tem corrupção? Tem. A gente precisa combater, temos que combater com toda a força, mas dentro do processo legal. Eu acho que isso é que é importante. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O NDI está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o ex-deputado federal Beto Mansur. Deputado, a gente está falando sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e o fato do Sérgio Moro hoje comandar o Ministério da Justiça pode significar um risco de prisão para outros políticos? Ou o senhor acha que isso é independente? Eu acho que independe. Eu diria para você que o ex-juiz Sérgio Moro,
é uma figura que teve muita experiência até antes de estar trabalhando na Lava Jato. É uma pessoa muito capacitada, diria para você. E só quero lembrar que as prisões que o Sérgio Moro determinou fazer, muitas delas não foram revogadas. Ou então as decisões que ele tomou na primeira instância, com seus julgamentos, não foram revogados na segunda instância. Não houve mudança significativa nas sentenças que foram proferidas pelo Sérgio Moro. Eu acho que ele é uma figura muito capacitada, está trabalhando para poder aprovar os projetos hoje, inclusive, pelo que eu li, se acertou já com o Rodrigo Maia, para poder caminhar a proposta de combate à criminalidade no Brasil em conjunto com a Previdência. Eu não vejo absolutamente nenhum problema com relação a isso. Eu acho que é um anseio da sociedade esse combate e a gente precisa mesmo de ter leis duras para fazer esse trabalho. Agora, não vejo problema, porque houve um pouco de rusga também. Sim. De que a preferência era a Previdência. Eu acho que a Previdência pode ser tocada e o outro tema, que é a segurança, que é fundamental para o Brasil, também pode ser tocado. Um dos aspectos que tem causado muita confusão é a questão da negociação de cargos. O senhor entende que é possível governar o Brasil sem negociar cargos e emendas? Olha, eu não sou melhor que ninguém, mas eu nunca trabalhei com cargos. Na minha vida pública, eu sempre trabalhei com ideais, nunca dependi de indicar A, B ou C, até porque eu não tinha indicação nenhuma. O que eu digo a você é que os partidos políticos, isso não é só no Brasil, isso nas grandes democracias do mundo, Estados Unidos, Alemanha, na Inglaterra, na França, quem se elege, o governante que se elege, ele traz os partidos que o ajudaram a eleger juntos. E estes partidos políticos governam juntos. Você tem um problema hoje de que o Bolsonaro entende que ele foi eleito somente pela rede social. E, na minha visão, não dá para você ficar nessa disputa com o Congresso, Câmara e Senado, senão você não consegue aprovar nada. Você vê as coisas que estão acontecendo e ele vai ter muita dificuldade de aprovação. Acha que falta articulação política para ele? Eu acho que falta articulação e falta uma boa vontade para poder aprovar. Eu vou só voltar um pouco na história. Eu participei de 2 impeachments. Não quer dizer que vai se voltar o impeachment do Bolsonaro no que eu vou falar. Mas eu participei de 2 impeachments. Quando eu entrei na Câmara, eu tinha um presidente, Collor, que não conversava com nenhum deputado. Foi empichado. Depois teve a Dilma, que não conversou com nenhum deputado. Foi empichada. Eu espero que o Bolsonaro converse. Cuidado, então, né, deputado? Cuidado. Não, tem que ter atenção. Só para a gente finalizar o programa, a última pergunta. 2020, Beto Mansur, candidato a prefeito ou não? Não. Eu voltei para as empresas. Lógico que eu estou fazendo política porque gosto, estou no YouTube, estou aqui e ali, mas eu não quero mais mandato. Eu já fui prefeito, fiz 8 anos de prefeitura. Tá bom, eu quero que vá para lá o melhor para a cidade. Eu acho que isso é importante. Ok. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Sucesso nas empresas, na vida pública. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.